E durante o encontro de aposentados e aposentadas do Sindiúti, Frederico Santana Rique, sociólogo, militante das pastorais sociais, da articulação de movimentos sociais Quem Luta Educa e da consulta popular, falou da origem da crise política, que carrega outras 3 crises altamente impactantes na vida do povo brasileiro. Todos os analistas políticos têm caracterizado esse momento atual como um momento de crise. Os economistas falam em crise, os sociólogos falam em crise, os defensores do meio ambiente falam em crise. Nós temos dito que a gente vive uma situação em que se conjugam pelo menos 4 crises. A primeira crise e mais importante é a crise econômica. Gravem isso. Quando vocês acharem que a crise pior que nós estamos vivendo é a crise política, saibam que não é a econômica. É da crise econômica que começou com a crise internacional lá nos Estados Unidos em 2008, vocês lembram disso? Foi para a Europa e chegou hoje, principalmente nos países subdesenvolvidos. No Brasil, ela começou a atingir a partir de 2012. É da crise econômica que a gente se instaurou, que a gente se afundou numa crise política. A origem da crise política é a crise econômica. É da crise econômica que se instaurou uma crise social. É a crise econômica que levou também ao aprofundamento de uma crise ambiental. Então, quando perguntarem para vocês assim, em 4 palavrinhas, o que marca esse atual momento político, o que marca nossos principais desafios, principalmente é o fato de vivermos 4 grandes crises que se combinam: crise econômica, crise política, crise social e a crise ambiental. E uma crise retroalimenta a outra, tá certo? Então esse é um fator decisivo. Nós dizíamos, acabei de comentar com vocês, que o que a gente assiste é sempre a implementação de um projeto que se alicerça, que se baseia numa determinada visão de mundo, tá certo? Existe uma determinada visão de mundo que defende a seguinte perspectiva. Não sei se é a de vocês, se for, vocês me dizem. Eu acho, vou fazer de conta que eu sou esse projeto agora, tá? Sou a Mônica, é a Mônica que acha, no caso. No caso é a Mônica, depois eu vou dizer a visão de mundo da FUFA. A Mônica, ela defende que para a gente melhorar as condições de vida do povo, das nossas famílias, dos nossos filhos, dos nossos netos, do povo brasileiro, a gente precisa de educação privada, porque a educação privada é de melhor qualidade. A Mônica também defende, e acredita, é a visão de mundo dela, que o Estado não deveria intervir na economia. O Estado tem que ser enxuto, o Estado tem que ser pequeno. Estado que se mete no mercado é só para atrapalhar. Estão entendendo? Então o Estado não deve intervir, não deve fazer planejamento de futuro, não deve colocar aporte de recursos, não. Deixa que o mercado funcione. A FUFA já tem uma outra visão de mundo. A perspectiva dela é um pouco diferente dessa. Ela acredita que saúde tem que ser pública, universal, gratuita e de qualidade para todos. Dos mais ricos aos mais pobres, todo mundo tem que ter acesso ao mesmo sistema único de saúde, que seja universal, que seja gratuito, que seja de qualidade. E o Estado deve garantir esse direito à saúde. Saúde é um direito e não uma mercadoria. Essa é a visão dela. Se vocês concordam ou não, aí já é problema seus. Está entendendo? Para garantir essa saúde pública, o Estado tem que arrecadar e, para isso, precisa buscar recursos e priorizar esse gasto. Educação é a mesma coisa, educação tem que ser de qualidade, tem que ser pública, tem que ser gratuita, tem que ser universal. Porque se a educação não for pública para todo mundo, significa que alguns só vão conseguir ter acesso à educação privada, uma educação de melhor qualidade, botar nos colégios mais caros, que vão conseguir, então, acessar a universidade. Ela acha que não
Nem deveria ter educação privada, ela acha. Acho que deveria ser tudo público, porque assim forçaria, inclusive, que o Estado tivesse uma educação que fosse de qualidade para ricos e para pobres. Isso é o que ela defende. Há, segundo ele, outro desafio a ser enfrentado. Mais perigoso do que as políticas públicas que foram implementadas é o que poderia vir a ser implementado, que é o processo de democratização do Brasil, que é o grande desafio que cada um e cada uma que está aqui nessa sala agora, nesse momento, tem. E que deve ser a nossa grande preocupação ao sairmos aqui desse encontro de aposentados. Como nós vamos democratizar o Brasil? Quando a gente fala em democratizar o Brasil, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de democratização do saber, sobretudo de democratização do saber, democratização do acesso à cultura. Isso tem tudo a ver com quem trabalha na área da educação.